Gênesis 26, versículo 1 diz assim, ó. Repita bem forte comigo. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Ó, eu estou passando fome, eu estou passando por uma crise. Crise pode ser no seu casamento, crise pode ser financeiramente, crise pode ser com os seus filhos, crise pode ser espiritual, crise pode ser emocionalmente. Ó, houve uma fome, uma crise muito forte na época de Abraão. Houve uma crise, um tempo muito difícil na época de Isaac. Houve um tempo muito difícil na época de Jacó. Houve um tempo muito difícil na época de Davi. Houve um tempo muito difícil na época da igreja primitiva. Houve um tempo muito difícil na época dos discípulos. Houve um tempo muito difícil na época de Jesus. Houve um tempo muito difícil. Sempre houve tempo difíceis. Os heróis da fé passaram por tempo difícil. Só tem alguns que não querem passar por tempo difícil. Ah, mas eu estou buscando a Deus, mas eu sou de Deus, né? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo bem, e esse tempo difícil? Todos passaram por tempo difícil, você não quer passar por tempo difícil? Você não quer passar por dias difíceis? Está escrito que Ele vem para todos, você quer ser um privilegiado? Nós já falamos aqui, os tempos difíceis estão no controle de Deus. Os tempos difíceis fazem parte do nosso propósito, do nosso crescimento. Nós crescemos muito mais nos tempos difíceis do que nos tempos de conforto, pessoal. Agora, Abraão venceu o tempo difícil, Isaac venceu o tempo difícil, Jesus venceu o tempo difícil, Davi venceu o tempo difícil. Será que é só você que não vai vencer o tempo difícil? Será que é só você que vai ser derrotado no tempo difícil? Repita bem forte comigo, eles venceram. Eu também vou vencer. Nós também vamos vencer. Jesus disse, eu passei por tudo, eu venci. Vocês também vencerão. Vocês também prevalecerão. Como Deus me ajudou, Ele vai ajudar vocês também. Os tempos difíceis, eles vêm, né, para nos fazer mais fortes, para nos fazer pessoas vitoriosas. E aí, na sequência, diz assim, ó. O Senhor apareceu a Isaac e disse, repita bem forte comigo, não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaac estava fazendo o que a maioria, o que todo mundo estava fazendo, descendo para o Egito. E se você faz aquilo que todo mundo faz, já ouviu aquela expressão, você não é todo mundo? Você diz isso muito para o seu filho, sim ou não? Quem já disse isso para o seu filho? Ah, mas o fulano está fazendo, mas o fulano está indo, mas o fulano está se vestindo. Aí você diz o que para o seu filho? Você não é todo mundo. Você é todo mundo. Isaac estava fazendo o que todo mundo. Se você fizer o que todo mundo está fazendo, se você fizer o que a maioria está fazendo, você vai ter a vida da maioria. Você vai ter o mesmo resultado da maioria. É a maioria que vence, pessoal? Está escrito que é a multidão que vai direto para o inferno. É a multidão que escolhe o caminho mais fácil, o caminho mais simples, o caminho largo, que leva à perdição, que leva para o inferno. É a maioria que fracassa, é a maioria que é infeliz, é a maioria que desiste, é a maioria que vive murmurando, é a maioria que vive, enfim, é a maioria. Deus não tem compromisso com a maioria. Porque não é a maioria que tem compromisso com Deus. Quando Deus tem um propósito com uma pessoa, Ele tira ela do meio da multidão.
Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem plano com as pessoas, Deus tira ela no meio da massa. Abraão, saia do meio dessa parentela, sai do meio desse povo, porque eu tenho algo com você. Deus alimentou a multidão, Jesus alimentou a multidão, mas pegou os seus discípulos e saiu com ele para o mar e foi para águas profundas, ficar só com os discípulos. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa sair do meio da multidão. Você precisa fazer diferente, se comportar diferente, agir diferente, pensar diferente, falar diferente, se posicionar diferente na vida. Se você quiser fazer parte daqueles que entrarão no reino do céu, se você quiser fazer parte daqueles que serão testemunhas vivas, instrumento nas mãos de Deus, você precisa se comportar diferente, fazer diferente. Parar de ficar olhando para a maioria e olhar para Deus. Olhar para aquilo que Ele está exigindo de você. O Senhor disse para Isaac: você não é a multidão, Isaac, você não é a maioria, você não é o mundo. Fique aí